Eu trago neste vídeo uma revelação muito importante a respeito daquela profecia de 1968, daquela senhora norueguesa de 90 anos que a entregou a um evangelista também norueguês chamado Emanuel Minos, o qual só veio compartilhar a profecia no ano de 1993, a qual eu analisei, inclusive gravando a palestra que dei sobre o assunto, num vídeo que está no canal A Deus Toda a Glória, como você pode ver aqui, um vídeo intitulado Uma Profecia de 1968 estaria se cumprindo? É provável que você já tenha assistido esse vídeo. Esse vídeo ele conta atualmente com 318 mil visualizações, foi publicado há 6 anos atrás, e eu me sinto na obrigação de compartilhar com você o que eu descobri neste ano de 2023, há não muitos dias atrás, e eu preciso compartilhar isso com você. É algo muito, muito importante. Se você assistiu esse vídeo desta profecia e compartilhou esse vídeo com alguém, eu peço que você compartilhe também este vídeo que eu estou gravando aqui no meu canal pessoal, Alan Capriles. E eu peço que, por favor, você faça isso para se corrigir uma informação que estava errada naquele vídeo. Eu vou explicar que momento do vídeo foi esse. Eu estou aqui nesse momento com o mesmo vídeo, como você pode ver, é o mesmo título, é o mesmo vídeo, Uma Profecia de 1968 estaria se cumprindo? Pois bem, eu estou aqui mostrando um determinado trecho do vídeo, quando eu estou lendo a profecia, que eu havia tido acesso por escrito em português. Porém, eu também consegui acesso à mesma profecia em inglês, isso há alguns anos atrás, quando eu estava novamente pesquisando sobre essa profecia, e em outro texto em inglês não estava dizendo que o Senhor voltaria antes da Terceira Guerra Mundial. Mas neste vídeo, que eu publiquei no canal A Deus Toda a Glória há 6 anos, o texto que eu li dizia, como você verá, que o Senhor voltaria antes da Terceira Guerra Mundial. Preste atenção neste trecho aqui do vídeo. Eu estarei fazendo a leitura do que está escrito. Vou colocar o play. Eu estou aqui no minuto 24 do vídeo, 19 segundos, fazendo a leitura. Escute com atenção. Se completará a medida de nossos pecados. É a última linha aqui. Então se completará a medida de nossos pecados. E daí eu vou continuar lendo. E aí Emanuel Minos protestou e disse: quanto ao tema da imigração, eu protestei porque não entendi este assunto naquela época. E ela então começou a chorar e disse: eu não verei essas coisas, mas você sim. Então Jesus voltará e começará a Terceira Guerra Mundial. Esse é o ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção. Ao longo desses últimos anos, eu fiquei procurando algum vídeo de Emanuel Minos onde ele contasse essa profecia. Eu encontrei vários desses vídeos, porém nenhum deles tinha a legenda com tradução automática. Mas finalmente, nesse ano de 2023, eu consegui encontrar este vídeo aqui, que você está vendo aqui agora na tela. Vídeo que foi publicado, que foi gravado em 2010, foi publicado há 4 anos, mas eu não tinha encontrado esse vídeo na época que eu pesquisei sobre a profecia. Eu fiquei pesquisando sobre a profecia durante mais de 1 ano e não havia vídeo nenhum dele, como hoje há, pelo menos esse, com a legenda. Então, neste vídeo, Emanuel Minos está lendo o que ele mesmo escreveu. Ele está, você pode ver, com um livrinho na mão, que foi onde ele havia anotado o que aquela mulher norueguesa havia dito para ele em 1968. Então agora nós estamos com o próprio Emanuel Minos fazendo essa leitura. Não se trata de um texto em inglês ou em português,
mas do próprio Emanuel Minos, ele mesmo contando, e mais, ele mesmo lendo o que aquela senhora havia dito para ele. Então é a profecia sem qualquer acréscimo. E vejam, irmãos, o que ele vai dizer. Eu vou colocar em tela cheia quando ele fala da medida dos pecados estar cheia. Você vai notar que é exatamente aquele ponto que eu havia falado há 6 anos atrás na leitura do texto em português. Mas vejam o texto original, onde ele diz assim: quando isso acontecer, então a medida de nossos pecados estará cheia e a guerra estourará. Então vamos continuar ouvindo. No começo, ele está falando aqui, eu vou aumentar um pouquinho e eu vou dar uma pausa para ler, tá bom? Vocês percebem que ele está falando em norueguês, não é em inglês, tá? E ele disse assim: no começo será um pequeno conflito, uma insignificante disputa, mas não vai acabar. Em vez disso, aumenta e se espalha. Irmãos, seria a guerra da Rússia contra a Ucrânia? Parece que é essa guerra, né? Eu vou voltar para o ponto aqui. Então vamos lá. No começo será um pequeno conflito, uma insignificante disputa, mas não vai acabar. Em vez disso, aumenta e se espalha. Você percebe que Emanuel Minos, em momento algum, disse que o Senhor voltará antes da guerra estourar, como havia sido dito no texto da profecia em português que eu fiz a leitura naquela análise há 6 anos atrás. Vamos continuar ouvindo o que ele disse a seguir. Finalmente se transforma em uma grande guerra. No final desta guerra são usadas armas terríveis, entre outras armas atômicas. Foi dito atômicas porque em 68 ainda não se usava o termo armas nucleares, né? Prosseguindo. Slut eskalerar den till ett stort krig. Mot slutet av det stora kriget används fruktansvärda vapen, bland annat atomvapen. Luften, jorden och vattnet får gift. O ar, a água e a terra estão envenenados e arruinados. Pessoas dos países industrializados da América, Europa, Austrália, Japão e outros vão ter que fugir, mas não poderão ficar lá. Não poderão ficar lá. Vão fugir para os países pobres que escaparam do pior, ou seja, os países do hemisfério sul, né? Entre eles o Brasil. Mas lá o povo não vai ficar muito feliz em recebê-los. Então imaginem nós aqui no Brasil recebendo povos de diversas nações do mundo, né, vindo para cá, todos ao mesmo tempo. Da mesma forma que nós não desejamos recebê-los, né? Ou seja, os ricos não desejam receber os pobres. Esta foi a profecia. E então ele fecha o livro, né? Vocês devem ter aí percebido que ele fechou o livro porque a profecia acabou, né? Era só isso que ele tinha a dizer, né? Colocar novamente no ponto que estava para vocês verem aqui. Ele fechou o livro. Vejam novamente. Esta foi a profecia. Ele diz e fecha o livro. E ele coloca, e ele diz então: acho que parte dela já se tornou realidade. Esse vídeo foi gravado em 2010, há 13 anos atrás. Dos 4 pontos que ele mencionou no vídeo, 2 haviam se cumprido. Quando eu gravei há 6 anos atrás, o 3º havia se cumprido. E de 6 anos para cá, o 4º se cumpriu também. Então, nós estamos realmente vendo o cumprimento dessa profecia. Porém, ela não diz que o Senhor voltará antes da Terceira Guerra Mundial. E é isto que eu tinha para compartilhar com você aqui. O próximo vídeo a ser publicado aqui no canal, amanhã, inclusive, será o vídeo desta profecia na íntegra, do Emanuel Minos lendo, com a minha tradução em áudio. E eu peço que você também compartilhe depois
a este outro vídeo, principalmente com aqueles que você já havia compartilhado a profecia que eu fiz análise há 6 anos atrás. Agora eu me adianto em dizer que eu não estou gravando isso para assustar você. Eu sei que parece que é uma coisa alarmista. Quero lembrar você que nós temos que estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor a todo instante. Algumas pessoas ficam querendo saber se o Senhor voltará antes da Terceira Guerra Mundial ou depois, talvez para que deixem para se preparar mais para frente. Não. Muitas pessoas pensaram que hoje estariam aqui e não estão mais. O Senhor já as recolheu ontem, por exemplo. Então, nós não sabemos quando será o dia da nossa partida e temos que estar preparados o tempo todo. Então, encha-se do Espírito Santo agora, arrependa-se dos seus pecados agora, volte-se para Cristo agora, esteja lendo os evangelhos, esteja lendo a respeito de Cristo e se renda a Ele como seu único Senhor e Salvador, porque somente Ele é o nosso refúgio, é a nossa proteção. Quantas pessoas já partiram desde quando eu gravei aquela análise da profecia há 6 anos atrás? Por exemplo, durante a pandemia, quantos vieram a partir com aquele problema, com aquela enfermidade? E então, de modo que temos que estar preparados sempre, quer o Senhor venha antes ou depois da Terceira Guerra Mundial. Mas esta profecia não diz que o Senhor virá antes da Terceira Guerra Mundial. Então é importante nos fortalecermos também para que possamos suportar os tempos difíceis que temos pela frente, quando as bombas nucleares forem lançadas, os mísseis nucleares, melhor dizendo, e nós formos testemunhas, se o Senhor nos permitir estar vivos até lá, de uma grande migração aqui para o Brasil, e não será nada fácil. Eu particularmente creio que essa profecia é verdadeira, mas, claro, nós só podemos crer nas profecias bíblicas, mas crer, eu digo, com completa certeza. Por outro lado, eu não posso também desmerecer algo que parece tão verdadeiro, e que agora, mais do que nunca, depois de eu ter encontrado o próprio Emanuel Minos dizendo o que ele ouviu daquela senhora. E em momento algum ela disse que o Senhor voltaria antes da Terceira Guerra Mundial. Então, estejamos prontos, estejamos preparados, emocionalmente, mas sobretudo espiritualmente, e se possível também materialmente, para aqueles que puderem. E se você estiver fazendo estoques de mantimentos, etc., faça para dividir com o seu próximo, não seja egoísta, porque senão, se você for egoísta, você já está perdido. Mesmo se salvar a sua carne, a sua alma estará perdida. Então é preferível nós pensarmos no próximo e dividirmos o que temos para não perdermos a salvação em Cristo. Porque se o amor se esfriar em nosso coração, tudo já estará perdido. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.